de quê? Ora, hoje vamos falar sobre atitudes que drenam a nossa energia. Até porque, repara que a maior parte das pessoas, à volta e meia, só sabem queixar de estou tão cansada. E não é um cansaço físico de dizer que tiveram a trabalhar muito ou que a parte física do trabalho esgotou a capacidade de energia. E muitas vezes há pessoas que se referem, eu percebo isso muito nas consultas, é um cansaço que nem sabem explicar que tipo de cansaço é. Porque, embora o corpo fica pesado e com vontade de estar deitado, de estar parado, mas mesmo que durma a noite toda, mesmo que descansem o dia todo, continuam sempre com aquele cansaço. Então não é uma situação física, não é um cansaço que vem só de um trabalho que foi feito, mas é a energia do corpo que acaba por estar esgotada, estar drenada. E o que é que acontece? É que nós somos os maiores culpados nesse sentido. Nas consultas eu percebo muito que as pessoas, quando vêm, principalmente para o tarô, vêm muito com a ideia de eu ando mal, quem é que me fez mal? E embora, infelizmente, existe muita dessa energia, nós já temos vindo a falar disso, infelizmente existe sim muitas pessoas que só pelo puro prazer de fazer mal, fazem mal, seja da forma que for, mas grande parte das vezes os maiores sabotadores das nossas vidas somos nós próprios. Com atitudes que nós temos no nosso dia-a-dia, que nós nem sequer nos apercebemos que estamos a nos contaminar, que nos estamos a drenar, que nos estamos a prejudicar. Então hoje quero falar um bocadinho sobre isso aqui com os nossos ouvintes, para que de alguma forma eles também tenham essa consciência no seu dia-a-dia e para que dentro daquilo que lhes for possível alterar, eles começarem aqui a alterar. E para tu me ajudares também, vamos aqui dando aqui os nossos compassos de 5 minutos. Quais é que tu achas que são as atitudes que te podem tornar mais energia? Gostar sempre a queixar-nos, não é? Dizer, hoje o dia vai ser complicado, hoje não consigo, hoje se calhar. Essas coisas, já chegarmos ao trabalho já com uma atitude. Sim, isso aí leva-me logo aqui para a primeira atitude, que é pensamentos obsessivos. Não é? Se tu realmente de manhã acordas e dizes que já não vais conseguir, tu já estás aí com esse pensamento mais pesado nesse sentido. A nossa mente, nós já falamos na semana passada, por exemplo, no Poder da Palavra, e temos vindo a falar aqui do poder do nosso pensamento. O nosso pensamento e a energia que nós criamos, sempre que nós criamos um pensamento na nossa mente, é enorme. E eu acredito que os nossos ouvintes cada vez mais tenham essa consciência e começam cada vez mais a perceber-se da capacidade que eles acabam por ter nas mais diversas formas de criar uma realidade ou de bloquear uma realidade conforme aquilo que vão pensando. Então, a primeira atitude que nos drena a maior parte das energias são os pensamentos obsessivos. Pensamentos esses de estar ali sempre a bater na mesma história, sempre a bater na mesma energia. Porque quando nós pensamos, nós estamos a gastar energia. E ficarmos ali a cismar, pessoas que cismam muito, elas andam sempre mal. Não há um dia, não há um momento que estas pessoas se sintam bem, porque vão estar sempre ali a cismar com qualquer coisa. Se resolvem um problema, vão arranjar um outro problema para estar preocupados, porque vão estar a cismar noutra coisa qualquer. Então, todas aquelas pessoas que estão e que se dão aqui foco à cisma, estão-se a drenar, estão-se a prejudicar a nível de saúde física, a nível de saúde emocional e espiritual, de uma forma que estas pessoas não têm muitas vezes consciência. Eu costumo dizer que a cisma é uma doença. É verdade. E a cisma, Já a minha avó dizia. sem sombra de dúvidas, que acaba por ser um daqueles aspectos que mais nos faz mal e que mais nos prejudica. Repara, se nós tivermos aqui um problema qualquer e durante o dia tu chateaste-te com alguém, tu chateaste-te com... ou tens uma situação qualquer para resolver, vais trabalhar, passas o dia todo, o teu trabalho é ter feito pacífico, tranquilo, tudo na paz do Senhor, mas passas o dia todo com o pensamento naquela história, naquela situação, como é que tu vais chegar ao fim do dia? Completamente esgotada, completamente sem energia, sem força, sem vontade, é tipo cheio de trabalho e que às vezes acaba à tua frente e tu estás na cama que já nem pensas no jantar, né? Já nem pensas em coisíssima nenhuma. Verdade. E a culpa foi de quê? Foi do trabalho que foi intenso? Foi de um chefe que até te chateou a cabeça? Muitas vezes não, porque o trabalho até correu em paz e amor. Mas foi porque tu durante o dia estiveste ali, a
a matutar, a cismar, não é? Porque chateaste com alguém, com um marido, e estiveste ali a pensar na zanga, porque a pessoa possa ter dito ter dito uma palavra qualquer que te magoou, e tu ficas ali sempre a ouvir aquela palavra milhentas vezes durante o teu dia, porque estás à espera de uma resposta, e então estás sempre constantemente a ir ao telemóvel e para ver se já recebeste a resposta, por exemplo. Vocês têm noção de quanto de energia vocês perdem, dispersam durante o dia em situações assim tão pequeninas como essas? Estou a ter agora. E depois assim, eu sinto-me desmotivada, sinto-me cansada, sinto-me assim, qualquer coisa meio esquisita, não é? E porquê que eu estou assim? Porque não soube canalizar, não soube aproveitar, não soube organizar a minha energia de forma positiva. Então os pensamentos obsessivos são o primeiro ponto que nos fazem perder energia. E porquê? Porque quando nós nos tornamos escravos daquilo que nós pensamos, e porque pensamos negativo, estamos ali num ciclo vicioso, nós ficamos, como qualquer escravo, ficamos presos, ficamos acorrentados àquela densidade, àquela vibração. E depois, por muito que a gente queira sair daquele registro, parece que tem sempre qualquer coisa que puxa mais e mais e mais e mais para aquele contexto. Mesmo que tu tenhas assim, durante o dia, uns 5 minutos de lucidez em que digas assim, bem, espera aí, eu não posso estar a pensar na situação que aconteceu, eu tenho que resolver isto quando chegar a casa, ou se ainda não me responderam, depois eu vejo então o que é que se passa. Mas são só aqueles 5 minutos. Quando dás por ela, estás outra vez no mesmo registro. Estás outra vez a perder energia. E isso é muito importante que os nossos ouvintes tenham atenção. Cuidado com os pensamentos obsessivos. Cuidado com os pensamentos obsessivos, principalmente aqueles que vão na energia negativa. Mas mesmo aqueles que são aparentemente positivos, e há pensamentos do género do eu vou conseguir, e eu tenho que conseguir, e eu vou chegar àquele patamar. Quando se torna uma obsessão, tudo aquilo que se torna constante pela negativa, tornando-se obsessão, acaba por prejudicar a pessoa, acaba por fazer com que a pessoa perca energia. Então é muito importante as pessoas estarem atentas ao tipo de pensamentos que têm, à quantidade de pensamentos que têm e à qualidade desses mesmos pensamentos. Tudo aquilo que uma pessoa vai pensando durante o dia que venha para destabilizar, que venha para criar ali uma agitação interna qualquer, é negativo. E os nossos ouvintes têm que ter essa consciência e têm que, percebendo-se dessas situações, tentarem aqui mudar. Sempre que nós temos aqui um pensamento mais positivo, dentro daquilo que nos possa estar a preocupar, nós sentimos-nos mais elevados. Os nossos pensamentos positivos vêm-nos recarregar baterias, vêm-nos dar esperança, vêm-nos dar uma elevação dentro da nossa vibração. E então nós temos sempre que trabalhar e que nos focar nos nossos pensamentos positivos. Isto é a mesma coisa que as pessoas quando acreditam muito na inveja. A minha vida não anda para a frente por causa da inveja. A inveja do vizinho, a inveja da sogra, a inveja do cunhado, a inveja do cão, a inveja do gato, a inveja do periquito. Quando as pessoas têm este pensamento em que a vida não anda para a frente porque a inveja é a inveja que está a bloquear, a inveja existe, a inveja ataca todos, vai existir sempre. Não há ninguém que esteja imune à inveja. E vocês convençam-se disso, enganem-se ou desenganem-se quem vos disser o contrário, está bem? Mas a verdade é que a inveja também tem a força que nós lhe damos. Embora há momentos que ela se possa tornar forte na nossa vida e nós depois temos técnicas para limpar, se nós estivermos constantemente a dar força e obcecados com isso, eu sou uma pobre desgraçada porque estou sempre atacada com mal de inveja. O que é que eu estou a fazer? Mesmo que o outro não tenha inveja de mim, eu própria já estou a criar essa energia à minha volta que vem para me prejudicar. Vem-me roubar, porque o facto de eu estar a pensar que fulana tem inveja de mim, eu estou a fechar portas em vez de as abrir. Então o primeiro ponto que vocês têm que ter atenção, pensamentos obsessivos. Pensem da forma como vocês andam a pensar, qual a qualidade dos vossos pensamentos e mudem o vosso registro, que assim vocês vão sentir mais em paz e mais felizes também. Porque a felicidade é daquelas coisas, não é? Como é que é a música? Peça a felicidade, não é? A felicidade é das coisas que o ser humano mais dificuldade tem em viver.
e em sentir. Outro sentimento, outra atitude que tu possas achar que drena as energias. Isto é só para eu respirar. Estar sempre se calhar, disposta a ouvir o problema dos outros. Eu acho que é um bocadinho isso. A gente às vezes quer fazer o bem. Olha, antes de continuar, só para avisar que o nosso número de telefone não está a funcionar. Era isso que eu estava a fazer quando estava aqui a olhar para o telefone. Está com algum problema. Portanto, vamos reencaminhar aqui as mensagens para o 91-722-1645. O número de telefone da cidade hoje já é conhecido dos nossos ouvintes. 91-722-1645. Hoje, até a gente perceber aqui o que é que se passa com o nosso telefone, mas efetivamente não está aqui a funcionar. Portanto, enviar as suas mensagens para o 91-722-1645. Dizia-te eu que era isso também. Que às vezes a gente quer ouvir a outra pessoa e a outra pessoa vem para a tua vez, descarrega tudo, os teus problemas e tu estás ali. Também. E principal, isso acaba por ir no alinhamento de tu viveres a vida do outro. Ou seja, porque se tu estás ali a ouvir a pessoa dentro das suas lamúrias, dentro das suas queixas, ai, coitadinha de mim, eu estou tão doente, não é? E se tu te compadeceres por aquela pessoa, tu vais querer ajudar, tu vais querer apoiar, tu vais querer que aquela pessoa se sinta bem, não é? Então, a partir do momento em que tu te empatizas pela situação da pessoa e ficas com pena ou ficas queres ajudar de alguma forma, faz o quê? Faz com que tu acabes por te focares na vida do outro e esqueças um bocadinho a tua. E isso faz com que a tua energia vá toda assim por ralo abaixo. Porque a partir do momento em que nos focamos na vida, e isto aqui tem vários aspectos, tem esse de nós estarmos a ouvir constantemente as lamúrias dos outros, e o facto de nós ouvirmos as lamúrias dos outros tem duas vertentes que nos sugam a energia, que é a parte do vampirismo energético, não é? Porque nós colocamos-nos na predisposição de eu estou aqui para te ouvir, portanto, eu estou aqui para te ajudar. Se eu me coloco nessa energia, se tu estás em baixo, estás triste, no teu desabafo, tu vais vir buscar a energia de mim, porque eu te dei essa autorização. Isso acontece muito com todos nós, não é? Portanto, quando conversamos com uma amiga, uma pessoa assim qualquer, até estávamos arrebitadinhos, bem dispostos, todos airosos, e de repente falámos com A, B ou C, e depois, pá, estou aqui com peso, estou com um mal-estar, sinto-me enjoada, uma dor de cabeça, só me apetece deitar, mas estou com sono, não é? Sintomas assim, quantas vezes as pessoas não vão tendo durante o seu dia? E muitas vezes porquê? Cruzaram-se com alguém em que a vibração está mais baixa, dentro das lamúrias delas, né? Porque há pessoas que só sabem falar em doenças e em mortes e em desgraças e sei mais lá o quê. Faz o quê? Faz com que automaticamente a nossa vibração vá, desce logo. Se fosse assim como um termómetro, a temperatura descia. E depois tem aquela parte em que nós também, porque depois assim, há pessoas que utilizam muito esta expressão: eu sou tão boa pessoa, eu ajudo tudo e todos, eu não entendo porque é que a minha vida não anda para a frente. Já ouviste isto? Porque é que a vida há de andar para a frente se a pessoa, em vez de estar focada na vida dela, está focada na vida dos outros? Eu sei que isto pode parecer assim um bocado estranho, logo assim a esta hora da manhã, tipo a matar, os nossos ouvintes podem ficar, epá, o que é que ela está a querer dizer? Quero dizer isso mesmo, quanto mais nós nos damos ao outro, menos tempo nós temos para nós. E se nós não temos tempo para nós não conseguimos mentalizar, projetar, idealizar aquilo que nós queremos para a nossa vida, não é? Então, eu dou um exemplo, se estiverem a ouvir, eu acredito que não estejam a esta hora, mas eu este ano passou, tive uma situação que mexeu muito comigo, uma situação familiar, tu sabes, uma situação familiar que mexeu bastante comigo e que durante muito tempo fez com que as minhas energias andassem em baixo. Porquê? Não por culpa da situação ou não por culpa da pessoa que estava dentro da situação, por minha culpa. Porque eu preocupei-me de tal forma, porque eu me entreguei de tal forma à situação, porque o amor, a preocupação, o medo, tudo aquilo que a situação impunha, eu permiti que entrasse dentro da minha energia. Tirou-me noites de sono, destabilizou-me a nível do sistema nervoso e para chegar ao fim, qual foi o resultado? Ou que benefícios é que isto me deu? Nenhuns. A não ser desilusão, dor e sofrimento. E a culpa é de quem? Minha. Somente minha. Porque eu permiti isso. Então, quando nós
nós devemos sim dar, nós devemos apoiar, nós devemos estar lá para quando as pessoas precisam. Não precisamos é de nos anular em prol do outro. E muitas vezes nós, enquanto seres humanos, principalmente aquelas pessoas que têm um pouco mais de bondade dentro do coração, anulam-se bastante. Esquecem-se delas para poder apoiar. Uma mãe que se entrega a tomar conta de um filho, não, desculpem, ao contrário, um filho que se entrega a tomar conta de um pai ou de uma mãe que possa estar doente, uma mãe também que se entrega a tomar conta de um filho. Tudo isso faz parte daquilo que é a lei da ordem e aquilo que nós devemos fazer para com os outros. Mas nós devemos sempre tentar procurar um equilíbrio dentro daquilo que são as nossas necessidades, da nossa vida, de nós enquanto seres individuais, para com o apoio que nós estamos a dar ao outro. Seja um filho, seja um pai, um irmão, um marido, um vizinho até, alguém que a gente esteja pura e simplesmente a ajudar. Devemos o fazer, mas sempre em equilíbrio connosco. E é muito importante que as pessoas também se habituem a não se colocarem em segundo plano. Quantas vezes tu te colocas em segundo plano e depois vais-te arrepender? Tantas vezes. Não é? Quantas vezes os nossos ouvintes se colocam em segundo plano e depois se vêm a arrepender? Eu acredito que nesta altura estão a dizer o mesmo. Muitas vezes. Quantas vezes eles chegam ao fim e dizem assim: epá, eu dei tanto. E o que é que eu recebi? Nem um obrigado. Quanto eu me cansei, quanto eu me desgastei naquela situação. Não é? E quanto é que a outra pessoa agradece? Nada. Mas a verdade também é a outra pessoa provavelmente nem deve ter pedido. Não é? E se a pessoa deu foi porque achou que deveria ter dado. E aqui não é uma questão de estar aqui agora a culpabilizar-se, porque a culpa também é outro aspecto que nós vamos falar e que drena as energias, mas é uma questão de entender que eu dou aquilo que eu posso dar, colocando-me sempre em primeiro lugar. E nós não nos sabemos colocar em primeiro lugar. Principalmente aquelas pessoas que são mais doces, mais humildes, mais generosas, aquelas que têm o dito rei na barriga, que se acham melhores do que tudo e que todos, isso aí, elas não pensam duas vezes e primeiro estão elas e só elas e depois elas e sempre elas, não é? Mas aquelas pessoas que, lá está, que utilizam esta expressão: eu sou tão boa, faço tão bem a tanta gente e parece que Deus se esqueceu de mim, parece que a minha vida não anda para a frente. Se vocês não se focarem na vossa vida, a vossa vida não anda. Só vai, porque vocês vão estar a perder energia, vão estar a perder foco, vão estar a perder força a tentar ajudar o outro. E muitas vezes vocês nem sabem se o outro quer a vossa ajuda daquela forma. E vocês desgastam-se, magoam-se, ficam frustrados, ficam desiludidos e depois acabam por culpar o outro e até se zangarem com o outro, quando o problema muitas vezes não vem do outro. Vem de vocês próprios que se colocaram naquela posição. Portanto, reflitam sobre isso. E tentem, dentro daquilo que for as situações que lhe aconteçam na vossa vida, mudar um bocadinho esse registro. Ajudar, mas ponham-se sempre em primeiro lugar. Isso é importante, está bem? E mais algum? Não temos muitas. Temos, mas vamos só aqui fazer uma pausa pequenina mesmo, pequenina, de lembrar então mais uma vez. Ora bem, já cá estamos. Isto só visto. Quem estivesse aqui a ver, uma tosse para o lado, outra tosse para o outro. Oh meu Deus. Ora bem, vamos então aqui continuar no nosso tema de hoje, as atitudes que nos drenam as energias. Já falamos precisamente sobre nós próprios, não é? Que provocamos isso quando nos estamos sempre a queixar, também quando estamos a ouvir a questão e os problemas dos outros, e estamos sempre disponíveis e nos pomos em segundo lugar, não é? E mais? E mais? Qual é que tu achas que é seguir? E eu só coloco desafios aqui à Marta. Tu quiser que eu fale? Não posso. Vou-te ajudar. Sentimentos tóxicos. Vai pensando em outros, porque temos outros. Vai pensando em outros. Pensamentos tóxicos. Sim. Não é pensamentos, desculpa, é sentimentos tóxicos. Sentimentos. Ontem, por exemplo, lembro-me, não me lembro de todos, mas ontem lembro-me que o signo de Carneiro, um dos sentimentos era a raiva, não é? Até mandaste uma mensagem. Eu disse, não ouvi o meu signo. Tu disseste, cuidado com a raiva. Eu disse, a raiva dos outros sobre mim, ou eu a sentir raiva sobre os outros. E, as duas? As duas. Mas para estar mais atento aos sentimentos que tu acabas por criar dentro de ti, que te pode vir a originar raiva ou frustração ou qualquer coisa assim nesse sentido. E os sentimentos tóxicos... Temos aqui uma ouvinte a dizer assim, bom dia Marta, a ouvir-vos até Famalicão, as melhoras para as duas. Ó Saninha, obrigada, porque também é Susana.
Obrigada, bem precisávamos. Isto não está fácil. Nós estamos aqui mesmo por amor à camisola Mas hoje, que hoje era daqueles dias, estamos as duas na caminha. Exatamente, mas vamos lá. Sim, dizias tu? Sim, a raiva, não é? E quando nós estávamos a trocar mensagens, eu disse cuidado sim com o que vem de fora, a raiva que os outros sentem em relação a ti, neste caso, neste exemplo, mas também cuidado com o sentimento que tu crias em relação ao outro. Porque se o outro tem uma atitude negativa, vai criar uma reação negativa de ti para com essa pessoa. Então vem raiva, vem ódio, vem ciúmes, vem uma data de coisas que não são positivas, são sentimentos negativos, são sentimentos tóxicos. E o que é que esses sentimentos tóxicos te fazem? Intoxicam-te toda a tua energia. Então toda tu, né? Todos nós, ficamos contaminados por aquela vibração. Porque se nós estivermos ali com a raiva, com ciúme, a inveja não é só o outro que tem sobre mim, eu posso ter sobre o outro. Se eu estiver aqui a invejar-te e eu estou-te a prejudicar, mas eu também me estou a prejudicar, embora não tenha essa, não da mesma forma, e embora eu possa não ter essa noção, mas é como se fosse um micróbio, é como se fosse um vírus dentro de nós que acaba por nos contaminar. É como, lá está, é como se fosse um vírusinho que existe dentro do nosso coração, e tudo aquilo que são sentimentos bons, tudo aquilo que são sentimentos de alegria, de bem-estar, de tranquilidade, de felicidade, fica tudo negro, fica tudo contaminado. Então fica tudo o oposto daquilo que deveria ser. Então quanto mais nós nos deixamos levar por esses sentimentos negativos, por esses sentimentos tóxicos, mais nós quebramos, com menos energias nós ficamos. E reparem, há um bocado eu falei dos pensamentos, aquilo que eu penso, está sempre a matutar nas coisas, não é? Ou está, porque a parte dos pensamentos e a parte dos sentimentos são duas coisas que andam de mão dada, porque se eu estou aqui à espera de uma mensagem, não é? Porque estou à espera de uma resposta, porque enviei um e-mail muito importante para mim e quero muito receber uma resposta positiva sobre aquilo que eu enviei, por exemplo. E eu vou estar sempre a pegar no telemóvel, sempre a ir ao e-mail, ver se a resposta veio e se veio dentro da linha que eu queria, não é? Enquanto eu não recebo essa mensagem, eu vou estar aqui a criar o pensamento de e será que já recebi? E quando é que vou receber? E será que eles vão demorar muito a enviar a resposta? Não é? E eu não penso em mais nada, logo, é como se tivesse ali um furinho em que a minha energia se fosse esvaziando, não é? Só porque eu estou focada naquela situação. Mas ao mesmo tempo em que eu penso, o que é que eu estou a criar? Ansiedade, stress, agitação interna. Porque se eu estou... Então eles me mandam uma mensagem e quando é que eu vou receber? E que resposta que eu... E não manda porquê? E qual a resposta que eu vou ter? E depois... E nós estamos sempre assim, naquele sobressalto, né? Naquela ansiedade. Isso são sentimentos tóxicos. Então os pensamentos obsessivos normalmente levam-nos sempre a sentimentos tóxicos. E as duas coisas aliadas uma à outra fazem literalmente que nós fiquemos completamente rastos, completamente apáticos, cansados, e depois basta nós estarmos assim um bocadinho como estamos agora, né? Mais adaptadas ou assim, mais frágeis. Não é mesmo? Basta as pessoas estarem depois um bocadinho mais debilitadas para alguma situação até física, como uma constipação, uma gripe. Isto tudo depois junto cria aqui um novelo, um emaranhado de energias que põe literalmente a pessoa KO. Completamente. E é que não só a pessoa fica KO, como tudo à sua volta parece que em vez de fluir, anda para trás. Depois é aqui que as pessoas... lá está o ciclo vicioso em que nós entramos. Depois as pessoas veem que a vida não anda, porque alguém me fez mal, porque não sei o quê, porque é a vizinha, é o cão, é o gato, e por aí adiante. Então entramos outra vez nesse ciclo, não é? E acabamos por, em vez de nós parar, refletir e perceber, olha, o que é que eu estou a pensar? Que pensamentos é que eu estou a criar? Que sentimentos é que eu crio também em conformidade com os meus pensamentos? Ok, penso isto, sinto isto. Como é que a minha vida está? Está a fluir? Não está? Independentemente do que vier de fora, quanto é que é a minha percentagem de culpa no meio disto tudo? Nós paramos para pensar? Não. Pois antes vocês atirarem logo a culpa para cima do outro
e fazerem logo o julgamento do valor do outro, porque foi tu, porque foi fulana, porque foi a sogra, porque foi a vizinha. Então vamos, eu, quanto é que eu me prejudico? Quanto é que eu, neste momento, em vez de me estar a ajudar, estou-me a prejudicar? E este é um exercício que todos nós devíamos fazer diariamente. Principalmente naqueles momentos em que nós sentimos que as coisas não fluem, as coisas empancam. Porque há coisas que também precisam do seu tempo para fluir. E nós precisamos de perceber que tipo de energia estamos a colocar dentro daquela situação para que verdadeiramente ela flua da forma como deve fluir. Sim, senhor. Mais. E mais? O que é que tu achas mais? Olha, tu agora começaste com uma atividade nova. Isto é uma dica. Tu começaste com uma atividade nova. Comecei no início de janeiro, sim. Foi uma decisão que tu fizeste agora para 2020. Sim. Tomares conta de ti no aspecto Físico. Então, é outro aspecto que acaba por drenar as nossas energias. E quando nós... Não, é o contrário. É verdade. Não, é o contrário. É quando nós criamos maus hábitos. E quando nós não criamos determinados cuidados com o nosso corpo. Quando nós optamos por ter uma atividade física, quando nós fazemos um exercício, seja lá o que for, sai do corpo a energia do momento, mas é aquele cansaço físico. Tu podes sair daquilo que tu fazes. Psicologicamente faz muito bem. Tu até podes sair de lá rota, fisicamente, né? Porque o corpo pode-te doer porque estás espalmada, mas como é que tu te sentes energeticamente, emocionalmente? Sinto-me bem, claro. O cansaço físico que tu sentes, ou que tu podes sentir pelo esforço do exercício físico, não se sobrepõe ao bem-estar emocional que tu sentes dentro de ti. Então, o que acontece muito para nós, na maior parte das pessoas na sociedade, e as pessoas que começam a fazer exercício físico em determinada fase da vida delas, elas depois conseguem ter este clique, elas conseguem ter essa percepção de uma forma mais firme. Mas o que acontece com a maior parte de nós é nós não sabemos cuidar de nós próprios. Eu dou o meu exemplo. Esta semana estive doente, como tu sabes. Não é? E eu não parei. Então, se eu estava doente, se estava cansada, como é que eu poderia estar hoje? Pior. Claro. A culpa é de quem? Não é da doença. A minha, porque eu não tive o cuidado de parar, descansar, tomar conta do meu corpo físico, até porque foi o meu corpo físico que deu assim o sinal de dizer assim, reduzir o ritmo, Susana, né? Apanhei o turbo a menos, porque senão isto fica complicado. O que é que nós fazemos no nosso dia-a-dia? Pela pressão do trabalho, pela competitividade, por uma data pela falta de dinheiro, cada um tem o seu motivo, cada um tem as suas razões, mas o que é que acontece na maior parte das vezes? Acontece a ti, acontece a todos nós. Nós muitas vezes vamos de roda no ar, como eu costumo dizer, não damos valor àquilo que o nosso corpo, aquilo que nós devemos fazer, até mesmo pela parte física, cuidar do nosso descanso, cuidar da nossa alimentação, não é? Cuidar, de certa forma, da nossa tranquilidade, para que isso nos recarregue as nossas energias. E o facto de nós termos estes maus hábitos, a falta de nós termos falta de cuidado com o nosso corpo, fazer exercício físico, umas caminhadas na natureza, também vamos falar nisso depois mais à frente, tudo isso faz com que nós vamos perdendo energia e depois não temos, ou não paramos, para ir recarregar aos sítios certos. Mais uma vez, a culpa é de quem? Única e exclusivamente. Então, se eu estou cansada, não paro, não reduzo o ritmo, não procuro fontes de recarregar, continuo cansada, a culpa é de quê? É porque o trabalho é intenso? É porque o chefe exige? É porque sei lá mais o quê? Ou porque eu também não me permitia isso? Porque eu também posso não me permitir isso. Porque mesmo quem trabalha por conta de outro, ou quem trabalha por conta própria fica mais complicado, porque depende, lá está, do seu empenho para ir buscar o dinheiro ao fim do mês. Quem tem uma loja aberta, tem que ter a loja aberta para poder ganhar. Mas tentar aproveitar os tempos livres, seja da forma que for, o melhor possível. Se a loja fecha às 6 ou se fecha às 7, tentar aproveitar um pouco depois no fim do dia para começar a entrar no ginásio, fazer meia hora no ginásio, 1 hora no ginásio, cuidar de si. Cuidar do seu corpo, ao cuidar do corpo físico, vai estar a cuidar da mente também. Logo os pensamentos ficam mais leves, os sentimentos ficam mais leves,
E volto a repetir, tudo isto é um ciclo vicioso. Portanto, cuidar da alimentação, cuidar de hábitos que possam ser negativos é importante, porque o contrário faz com que as suas energias sejam drenadas. E mais? Lembras-te de mais algum? Assim, no momento... A maior parte... Qual é que tu achas que é a doença do século? É a depressão. E o que é que está associado à depressão? A ansiedade, os estados de pânico, a ansiedade e essas coisas assim. A depressão é o quê? É tu vives no passado. Tu estás deprimida porque vais estar ali a pensar num trauma, numa situação dolorosa. Não é? Normalmente quem sofre de depressão tem sempre ali uma história antiga que ainda não foi curada dentro do seu coração, dentro da parte emocional, e que faz com que a pessoa continue a viver aquela história de uma forma muito intensa e dolorosa, e que uma coisa que aconteceu há 10 anos tem a mesma força, a mesma ação hoje, por exemplo. Não é? Pois cada depressão tem a sua forma de atuar, mas no fundo o que eu quero aqui exprimir é a depressão é o nós estarmos agora a viver numa situação que já aconteceu lá atrás. Então eu estou triste, estou deprimida, porque eu não consegui, ou porque eu estou doente há não sei quantos anos, seja lá ou porque eu perdi o meu pai ou a minha mãe e agora eu estou muito triste, seja pelo que for, não é? Mas eu estou a viver ainda no que aconteceu, no que foi, não é? E depois, aquelas pessoas que sofrem ansiedade, têm ataques de pânico, têm que andar aí com a coisinha debaixo da língua para se manterem tranquilas e não sei o que mais. Essas pessoas estão a viver aonde? Lá à frente. Se estão ansiosas, elas estão à espera de quando chegar, não é? E quando eu sair daqui, se eu estou assim afónica, como é que eu vou dar a ela agora a seguir? E como é que vai correr o dia? E será que eu vou conseguir falar com os meus alunos da forma como devo? Se eu entrar, por exemplo, neste pensamento, lá está, gero emoções que não são boas, não é? E a ansiedade vai-me dominar. E se eu estou aqui, por exemplo, a fazer o programa e a pensar na aula que eu vou dar já de seguida, eu estarei-me a carregar e a preparar para a aula? Não estou. Eu já chego à aula, tipo, quando é que é a hora disto acabar, para eu ir embora, porque eu já não tenho forças nenhumas para mais nada. Porque eu já estou com poucas forças, com menos fico, porque estou já a pensar e focada naquilo que vai acontecer. Então isso também é prejudicial. Viver no passado ou viver no futuro só nos vai tirar do alinhamento do presente. E nós temos que aprender a viver agora, o momento, agora. Agora como é que eu estou? Agora como é que eu sinto? Agora é bom? Agora é difícil? Agora. Agora o que é que eu tenho que fazer? E agora eu vou viver. E agora eu vou criar aquilo que eu quero que aconteça daqui a um bocado. Então se eu tenho uma aula para dar, por exemplo, o que é que eu quero que aconteça? Eu agora vou fazer o programa com calma, não vou pensar na aula, não vou focar no programa, porque sei que quando chegar à aula, depois, se houver alguma contrariedade ou alguma situação, na hora, naquele presente, irei conseguir resolver. Portanto, é assim que as pessoas, perante as suas mais diversas histórias, têm que pensar, porque as pessoas estão todas desfasadas do tempo. Ou estão lá atrás, ou estão lá à frente. E isso só lhes faz mal à saúde e só lhes faz mal à parte energética, porque depois andam todas descompensadas mesmo. Portanto, vivam o presente, vivam o agora. Mais alguma que tu te lembres? Não, assim, de momento, deixa-me só lembrar mais uma vez o número de telefone, 917221645 hoje, é este o número para as mensagens para a Susana, 917221645. Faça a sua pergunta, data de nascimento completa, dia, mês e ano, e não esqueça também de colocar o seu primeiro e último nome. Se não quiser ser identificado, coloque depois um nome para o qual quer ser chamado. Diz lá, tu que estás aí com os teus escábulos. Que isto com tanta coisa, uma pessoa tem que ter um alinhamento, senão daqui a pouco perde-se, não é? Perdão. As pessoas têm muita dificuldade de perdoar. Então, quando uma pessoa sofre qualquer situação que magoa, não é? E quando nós nos desiludimos, ou quando alguém tem uma atitude muito má connosco, dói. A gente sofre para caraças, não é? Desculpando a expressão, a gente sofre muito. E conseguir perdoar. Muito dificilmente as pessoas conseguem perdoar. Eu perdoo, só não esqueço. É diferente. Será que perdoas? Porque é isso que eu ia dizer. Será que, no teu caso, não sei, é uma questão que tu agora vais refletir naquilo que eu vou dizer, mas será que nós... Provavelmente
que não, mas... Será que nós sabemos perdoar efetivamente? Eu até há uns anos atrás, há coisa de 5, 6 anos, 5 anos talvez atrás, achava que sabia perdoar. E achava que, sim, que as coisas... está esquecido. É aquela expressão que nós dizemos, eu desculpei. E quando nós usamos a expressão do eu desculpei, nós achamos que estamos a perdoar. Não é bem assim. A gente desculpa, não esquece, como tu dizes. E o esquecer nós nunca esquecemos. Esquecer nós nunca esquecemos, porque seja lá o que for, vai fazer parte sempre da nossa experiência, vai fazer sempre parte da nossa memória, vai estar sempre lá. Agora, desculpar, eu posso desculpar, não quer dizer que te perdoei. A diferença energética e a forma como isso trabalha em mim é totalmente diferente. Porque eu desculpo-te, ok, mas sempre que eu for pensar naquela história, naquela palavra, naquela atitude que aconteceu, dói, magoa. E eu desequilibro-me. Eu fico estressada, eu fico nervosa, eu fico agitada, eu fico incomodada, seja lá o que for. Se eu estou a ter um sentimento ou um pensamento que não é bom, que não é positivo, logo eu não perdoei. Porque se eu penso na história e de alguma forma a história ainda me magoa, mesmo que já tenha passado anos a fio, é sinal que mesmo a parte do eu desculpei, está desculpado, mas não está resolvido. E o perdão é quando nós conseguimos resolver. Fica a memória, fica a experiência, ficam as lições também, mas nós não temos mágoa, nós não temos dor, nós não ficamos ainda frustrados, nós não temos qualquer tipo de sentimento tóxico criado quando nós pensamos nessa situação. E lá está, eu há mais ou menos 5 anos atrás era capaz de vos dizer assim, sim, desculpas, está perdoado. Não. A vida ensinou-me de uma forma dolorosa a energia do perdão. E é totalmente diferente quando tu consegues verdadeiramente sentir o perdão dentro de ti em relação a uma pessoa ou em relação a qualquer coisa. É das coisas que eu considero ser mais difícil para nós seres humanos de alcançar. É sabermos perdoar totalmente o outro. E quando a gente perdoa totalmente o outro, eu não sinto qualquer mágoa, qualquer dor em relação ao que tu me fizeste, ao que tu disseste, ou seja lá o que for. A relação pode ter mudado, as coisas à nossa volta estão diferentes, porque há toda uma parte da experiência, não é? Isto é como um vidro, um prato que partiu. A gente até pode colar o caco, fica um prato na mesma, mas não fica igual. Mas podemos continuar a comer no prato, não é? Prontos. O que eu quero dizer com isto? O perdão é das coisas mais importantes que nós devemos trabalhar na nossa vida. É daquelas coisas que nos drena, ou melhor, a falta de perdão é aquilo que mais nos drena energia, porque cria-nos pensamentos obsessivos, porque nos cria sentimentos tóxicos, e depois faz-nos aqui entrar num ciclo também muito complicado que vai buscar todas as outras coisas que nós falamos. E é de todo as coisas mais difíceis para as pessoas realizar, mesmo que elas dizem assim, eu já perdoei. Mas então agora conta-me lá a história. E a pessoa está a contar a história e parece que está a viver tudo outra vez e fica emocionada e chora ou guarda para si e até mesmo na forma como fala fica mais enraivecida. Não perdoou. Então, se vocês fizerem este exercício, vocês conseguem perceber se realmente conseguiram perdoar aquilo que vos magoa ou não. Se vocês tiverem qualquer sentimento mau, não foi efetuado o perdão. Está bem? Outro é mentira. Quantos de nós, quer dizer, todos nós colocamos assim uma máscara, não é? Todos nós podemos estar doentes, por exemplo, e vamos pôr uma máscara de que estamos bem, por exemplo, não é? Todos nós, de uma forma ou de outra, acabamos por mentir. Eu não vou levar a parte da mentira como algo muito negativo, mas essas atitudes que nós no nosso dia-a-dia vamos tendo, não é? Eu só venho para aqui para fazer o programa, posso estar doente ou posso estar mal, eu não vou vir para aqui para chegar a fazer o programa e ai meu Deus que a minha vida está assim ou está assada. A gente coloca uma máscara, pronto, faz parte. Só que aquelas pessoas que têm por hábito de porem sempre estas máscaras, estas barreiras, não é? Estas capas, vamos dizer assim, é um esforço muito grande, porque nós nunca conseguimos manter a máscara ativa um dia após o outro, ou não sei quantas horas seguidas. Para nós conseguirmos manter aquela estrutura, nós temos que fazer um exercício de camuflagem muito grande. Para fazermos esse exercício de camuflagem, o que é que acontece? Nós estamos a buscar energia dentro de nós para manter a máscara no sítio, para que a outra pessoa não se aperceba. Quando nós chegamos a casa completamente de rastros, cansados, drenados, sem energia, sem força nenhuma. Porque manter as aparências, manter o estatuto, manter seja lá o que for, só para o outro ver, nós não temos essa
capacidade energética de estar dia após dia, dia após dia, a mostrar uma coisa que nós não somos. Nós somos o que somos. E temos que aceitar, e temos que revelar, e temos que mostrar o que somos. Estamos aqui, não estamos bem, dizemos, olha, não estamos bem. E os nossos ouvintes compreendem que se tossirmos, se qualquer coisa, não é? Que é a condição atual, é o presente, é assim que nós estamos. Não precisamos de estar, por exemplo, aqui, mal, a tentar fazer um esforço tremendo de fazer o programa sem uma tosse ou sem um soluço qualquer. Não é fácil, minha gente. Não é? Mas se nós estivermos aqui fiéis à situação do momento, a nós, à nossa condição, humildes, naturais, não é? Não é muito mais leve do que nós chegarmos aqui e criarmos aquela postura. Espera aí, nós temos que estar aqui, eu não posso dar a parte fraca que estou com tosse, eu não posso dizer que a minha voz está a falhar, ou seja lá o que for, porque se nós entrarmos com esta pressão, nós vamos chegar ao fim do programa Esgotadas. muito mais do que já é, pronto, é normal pelo próprio trabalho em si. Então, é isso. Se as pessoas estão a viver uma vida por uma aparência, porque querem mostrar uma coisa que não são, as pessoas só se drenam. E agora vai uma mensagem mais especial para aquelas pessoas que têm um contexto na espiritualidade ou na mediunidade. Essas escondem-se muito. E quanto mais se esconderem, mais vão levar na cabeça, mais vão sofrer, mais, seja lá qual for o aspecto da espiritualidade ou da mediunidade que esteja a acontecer com essas pessoas, se vai manifestar e as vai prejudicar. Ou elas se aceitam e são o que são e validam aquilo que são e ponto, e dizem, olha, pá, eu sinto isto, eu sou assim, ponto. Ou então, quem vai sofrer não vão ser os outros, vai ser esta própria pessoa. Portanto, reflitam muito sobre isto, que é importante mesmo ter atenção. Não sei se temos tempo. Já estamos mesmo aqui no minuto. Falta um minuto mesmo. Tens ainda alguma coisa a dizer? Então, muito rapidamente, assim, sem me alongar muito, cuidado com a casa desorganizada, ou melhor, sempre que vocês sentirem a vossa cabeça desorganizada, vocês organizem a vossa casa. Ao organizarem a vossa casa, vocês estão a organizar os vossos pensamentos. Se vocês tiverem a vossa casa também desorganizada, vai-vos desorganizar a vossa vida. Assim como projetos que vocês tenham começados e que a vossa energia está conectada a eles e que vocês ainda não concluíram. Ou vocês concluem os projetos, ou então desvinculem-se desses projetos. Enquanto o projeto estiver aberto, a vossa energia estiver conectada a esse projeto, vocês não atam nem desatam dentro do projeto e a vossa vida também não ata nem desata. Então fica aqui o sentimento que é frustração. E não sou capaz, e não sei o quê, não sei o que mais. Negativo. Portanto, atenção a isso. E para concluir, a melhor forma de vocês carregarem as vossas baterias é recorrendo à natureza. Praia, parque, árvores, relva, terra. Quem tem jardim em casa, vão para o jardim tirar as ervas, vão mexer nas florzinhas, façam o que vocês quiserem, mexam, escrafinchem mesmo na terra. É a melhor forma de vocês carregarem as baterias. Muito bem, chegamos então ao fim desta nossa primeira parte do Manhãs com Alma. Já a seguir estamos...